No dia 29 de julho de 2026, acontecia a Semana de Vela de Ilhabela, onde por volta de 130 barcos de 3 países, Brasil, Uruguai e Argentina, vieram para competir em uma das regatas mais importantes do Brasil e da América Latina. Uma frente estava prevista para chegar nesse dia e foi amplamente noticiada, mas isso não impediu uma série de desastres que aconteceram no mar. Eu tenho certeza que a maioria dos velejadores se preparou para isso, mas mesmo assim, aconteceu um dos piores momentos já registrados na história dos veleiros em Ilhabela. Rajadas de mais de 60 nós, registradas por vários barcos, o que dá mais de 100 km por hora, varreram o canal de Ilhabela com o continente, colocando assim vários barcos na praia e afundando outros. Houve inclusive a morte de um pescador em São Sebastião e de outras pessoas também no mar no Rio de Janeiro. Esse fenômeno foi classificado como inédito pelo meteorologista Hernani Nascimento do INPE. Não pela intensidade do vento, já que em 2019 a Defesa Civil mediu 123 km por hora aqui nesse mesmo canal. E naquele dia também morreram pessoas e também houve o barco arrastado para a areia. Mas é inédita a mecânica que gerou esse vento. O avanço de uma massa de ar frio denso sobre outra mais quente estacionária combinada com uma onda de gravidade, o que deu impulso a mais a esse vento. Além da vida perdida, muitas pessoas ficaram sem seus lares, como é o caso do pescador Joel dos Santos, que perdeu seu barco Estrela do Mar onde morava. E também pelo menos um outro velejador, o Ian, do veleiro Fúria, que também morava em seu veleiro. E talvez existam mais, e eu não conheço o caso. E outras pessoas não necessariamente moravam no seu veleiro, mas tinham o seu sustento nele, como o Gabriel, que eu vou conversar agora. Pô, cara, como é que andam as coisas aí? Eu sei que não super bem, né? Mas foi uma paulada, né, cara? Foi, cara, um evento estranho, eu diria. Cara, aqui eu tô assim, né? Agora eu tô no Tuxê, eu tô tendo que fazer um plantão no barco aqui, né? Cara, foi um vento muito... Assim, a gente já teve muito vento aqui na ilha, né? Você ficou aqui na ilha um bom tempo também, né? Sabe como é que é aqui. Mas foi realmente um vento que, cara, acho que tirando aquele... acho que foi 2019, que a modelo morreu e tal... Eu não lembro de outro que teve, assim, numa intensidade parecida, né? Naquele eu não tava na ilha, mas o pessoal que tava comparou, assim, falou, cara, foi pior. Que entrou com mais onda, o negócio foi um pouco mais chato, né? Assim, 60 e poucos nós aqui pra ilha, a gente não tem nada preparado pra isso, né? Assim, as poitas não são dimensionadas pra esse... Infelizmente, né? Não são dimensionadas pra esse tipo de vento. A gente não tem nenhum quebra-mar, nada que proteja os barcos. O próprio pier do Yacht Club, né, que tinha um quebra-onda ali, sofreu muito com aquilo. Então, realmente foi algo fora dos padrões que as coisas estão preparadas aqui, né. Eu morei a bordo, né, por 8 anos. Agora eu tô em terra um pouquinho, porque tô com uma filhinha pequenininha de 1 ano. Antes eu ficava me movimentando mais com o Tuxê para fugir desses ventos e tudo mais, né. Agora eu acabo deixando o Tuxê mais na poita, na ilha, e uso o barco para lá e para cá, conforme os projetos andam, né. E aí, cara, nesse dia que entrou o vento, eu tava correndo semana de vela, né? No C30 lá, que eu corro na competição, né? Que eu sou proeiro. E a gente tava todo mundo stand-by, né? A CR tinha subido um recon, né? Aviso que de mau tempo e tudo mais. Eu vim no Tuxê logo cedo, né? Reforcei as amarras de cima do barco e tal. Falei, bom... E a gente foi acompanhando o vento, né? Pra ver o que acontecia. E aí, cara, esse vento quando bateu em Santos já bateu muito forte, né? Bateu acima dos 50 e poucos nós. Então a gente falou, pô, vai vir aí, a canal potencializa bastante. Só que quando ele chegou em Alcatraz, ele já tava virando um pouquinho de sudeste. E aí esse sudeste, geralmente aqui na ilha, ele acaba vindo meio por cima do morro e ele abriga um pouquinho, não dá essa pancada de sudoeste que vem direto do terminal portuário de São Sebastião. Então eu falei, pô, fiquei um pouquinho mais tranquilo, assim, mas, cara, nossa, na hora que veio, ele veio assim... já direto, assim, já foi rajada de mais de 40 nós de uma vez e só foi subindo, né? E nesse momento eu tava em cima do C30, junto com o Giovanni lá, que veleja com a gente também, tentando ali conter danos e tal. E aí eu já comecei, puta, Tuxê, aguenta. E aí quando o vento começou a acelerar, acho que já tava perto, a gente tava sem medidor de vento ligado, mas já devia estar perto dos 55 por aí, né, de sensação no corpo. Puta, já tocou, começou meu celular, começou a pipocar. Cara, o Tuxê soltou, acho que o Tuxê soltou, eu peguei o celular e já saí correndo no pier, assim, e fui avisando quem tava no caminho, né, puxei o Matias, que veleja com a gente também. Falei, cara, o Tuxê soltou, vem comigo. E aí a missão era chegar no barco, né, eu não sabia onde o barco tava, pra onde ele tinha soltado e como chegar nele, né. E aí, cara, nesse caminho do pier fui avisando a galera que falei, bom, quando aliviar as coisas aqui, pelo menos o pessoal sabe que eu tô no perrengue lá e corre pra me dar um suporte, né. E aí o bot, a gente tava com o C30 com problema de motor, então a gente tava usando um bot de apoio pra nos rebocar até a raia. E o bot do proprietário do Caiquias lá, né, do Dani.
E, cara, pegamos esse bote e saímos no meio do vento, assim, um negócio horrível. O bote decolava, parecia que ia cair, capotar pra trás, né? Então, cara, aí a gente saiu do Yacht Club só pra virar a vila, assim, sabe? Era sair do Yacht Club, virar a vila e pra ter uma visão do que tava acontecendo. Cara, quando a gente virou a vila, já olhamos, já viu o Touché em cima da praia, assim. Eu falei, meu Deus, cara. E aí, do ângulo que eu vi, parecia muito que tava em cima das pedras. Eu falei, cara, já era, o barco moeu, cara, já... E a cabeça, assim, vai longe, né? Já começa assim, puta, tudo que tá agendado, meu patrimônio, como que eu salvo, por onde que eu vou vir, o que assim, muita coisa ao mesmo tempo. E a missão era chegar no barco, né? E, cara, assim, a gente foi passando, era barco indo pro meio do mar, era bote soltando, era o lancha passando e arrebentando outro barco, e o pessoal gritando, ajuda, ajuda, e eu, caraca, meu barco tá na praia. E aí a gente não conseguiu nem chegar direito na praia, porque era tanto vento e tanta onda que o bote grande não tem muita manobrabilidade ali nessa condição, né? Chegou uma hora e falei, cara, Matias, vira aí que eu vou pular e é isso, cara. Aí pulei no mar, nadei até a praia, aí passei correndo, cara, tinha uma multidão de gente, assim, na praia assistindo, né? Porque foi um evento que, tirando os causos todos, é um negócio bonito de assistir, né, cara? Porque é a força da natureza ali agindo de uma maneira muito, muito forte, né? E então tava todo mundo ali assistindo, né, na praia e tal. E eu passei correndo, aí até ouvi o pessoal gritando, caraca, o moleque vai pular na água. E aí eu pulei na água, nadei até o Touché. E, cara, quando eu cheguei no Touché, já tava o Ricardo, que ele comprou o Odd do Duque da Roberta, né? Fez a volta ao mundo com a expedição, acho que é Carambaque, se eu não me engano. E aí, pô, ele já tinha me ligado, falou, cara, tô indo pro Touché, como é que eu faço lá? Expliquei pra ele rápido, então quando eu cheguei no barco, ele já tava no barco, só que o barco já tava na praia, né? E coitado, ele tava perdidão em cima do barco, né? É difícil você chegar num barco que você não conhece e fazer qualquer coisa, né, no barco. Ele me ajudou a subir, que eu já tava exausto, assim. E, cara, quando eu abri aqui a tampa, já tava com água até a canela dentro do barco, assim. E aí, bom, até aí beleza, é água dentro do barco, você seca e boa, né? O problema é assim, da onde tá vindo essa água, quanto de água tá vindo, não entrou mais água porque o barco tá apoiado na areia, né? Tipo, sim. E aí, se eu puxar esse barco pra trás, será que ele vai afundar, né? Será que minhas bombas vão dar conta, não vão? E aí já tem, assim... pensar muita coisa pra você conseguir salvar o barco de uma maneira que você não piore a situação, né? Porque, assim, se o barco tá na areia, ele vai ficar na areia e não vai afundar. Então é melhor que depois você vai lá, reboca, como tantos barcos foram parar na areia, e no dia seguinte o pessoal cavou e tal, conseguiu recuperar o barco e não aconteceu nada com o barco, né? E, cara, aí, bom, no final eu precisava drenar essa água, equalizar e entender. Antes de eu entrar para começar a trabalhar essa água, já passou um amigo também tinha velejado junto, pegou com um bote, assim, levou um cabo lá na popa, assim, a barlavento, para eu deixar catracado, pro barco parar de montar mais na areia, né? Então, pelo menos ele mantinha ali, cavalgando em cima da quilha, mas na posição, sem ir cada vez mais longe para eu conseguir tirar o barco, né? Aí, cara, entrei aqui e já comecei a desmontar tudo. Desmontei paineiro do piso, joguei tudo em cima da mesa aqui. E aí, cara, minha bomba trabalhando sem parar e a água subindo. Falei, caramba, né? Falei, vou ter que tentar dar uma partida no motor. Aí, cara, meio que fui meio maluco assim, liguei a chave geral. Falei, cara, se queimar, queimou, paciência, mas é o que eu tenho, né? E graças a Deus não queimou, as baterias estavam debaixo d'água, mas assim, não queimou, consegui dar uma ligada direto no motor de arranque ali. Aí foi drenando, cara, consegui drenar a água de dentro da caixa de bateria, então a bateria já não ficou mais tanto embaixo d'água e a água ficou equalizada ali, só que com o barco apoiado naquela posição. Eu falei, caramba, será que se eu começar a catracar o barco pra trás e dar ré, ele vai começar a afundar mais, né, porque ele não tava com a linha d'água toda afundada, né? E aí, cara, eu sei que assim, chegaram 2 moleques nadando, cara, assim, e um deles eu olhava pra ele e falei, pô, conheço esse moleque de algum lugar. Cara, esse moleque tinha sido mirim nosso no Touché Super, assim, coisa de, sei lá, 2013, sabe? Eu nunca mais tinha visto. O moleque chegou bombado, grandão. Eu falei, caraca, né? Chegou os caras que vão me salvar aqui, né? A cavalaria. A cavalaria, cara. E aí, pô, os caras me ajudaram pra caramba nos cabos ali pra catracar. E aí, enquanto eu ia dosando a água e catracando e dando ré. E aí, no meio disso, cara, acho que o vento já tinha baixado pra uns 50, 40 e pouco. E aí aí chegou um bote, cara, trazendo bomba. Aí chegaram 2 bombas dos caras que estavam lá no Yacht Club, que estavam sabendo, e mandaram bomba pra mim, cara, já com jacaré, sabe, mangueira montada, era só plugar e drenar a água. E aí, cara, equalizou a entrada de água, assim, chegou no nível que não subia mais água, né? E então,
Falei, bom, dá pra puxar o barco, vamos puxar o barco. Aí, cara, dando ré, catracando, passei um cabão grosso de 1 polegada na Supernova, que é um catamarã, né, que tava na popa do barco. O cara deixou eu esticando pra ter só um backup caso o cabo que eu tava catracando arrebentasse, pra eu nem parar nas pedras, que eu já tava assim numa posição que se escapasse eu ia ser pior. E aí, pô, deu super certo, cara. Conseguimos boiar o barco, ficou de popa pro vento, de popa pra lancha. Aí soltamos um cabo, amarramos na proa, depois soltamos outro, o barco virou de proa pro vento. Aí, ufa, né? Respirei um pouquinho, chorei pra caramba. O vento já tinha diminuído um pouco nessa hora. Devia ter 30 e alguma coisa, assim, 35, por aí. Mas ainda muita onda, sabe? Muita onda e tal. E aí, pô, fui na proa do barco, olhava pra trás, assim, falei, meu, que situação, né, cara? Porque, pô... E agora, né? Puta, eu já tinha que sair... Assim, eu tinha que sair... Em 5 dias eu já ia sair pra Vitória pra começar a cumprir calendário de vaga vendida, né? Então, puta, é muita coisa pra lidar e o barco... Enfim, aí, cara, conseguimos botar o barco de proa pro vento. Quando tá tudo bem, bum, começou uns trancos secos, cara. O barco começou a montar em cima de uma poita que tinha na popa desse barco. E aí ele dá umas porradas. Então, assim, o que tinha equalizado de água, cara, voltou a entrar um pouquinho, né, e tal. E meu leme ficou travado de lado. E eu falei, cara, empenou o leme, né? Eu falei, pô, com as porradas empelou o leme e tal. Eu já tinha visto que o quadrante eu consegui soltar antes, né? No meio disso tudo ainda lembrei de soltar o atuador do piloto pra não estourar o piloto. Então, cara, o barco não navegava. Precisou os botes irem que nem rebocador, assim, sabe? Compensando o giro. E aí, cara, me rebocaram até o Pindar e aí veio uma procissão, assim. Todo mundo tava assistindo a cena, veio até o pier do Pindar, cara, super comovido. E eu chorava e desesperado, assim, sabe, Imagina, cara? E a adrenalina baixou também, né, cara? Porque na hora, assim, começou a baixar a adrenalina e começa, assim, um negócio meio incontrolável, né? Tu já sabia de que era nessa hora? Eu falei, cara, com certeza são os prisioneiros, né, cara? Porque geralmente quando cavalga demais assim, delamina toda a fibra, o fundo fica mais fofo. Eu já vi, eu tava num barco, no Tio Spinelli, uma vez que ele bateu o grande. Foi na volta da quilha, trincou, assim. Exato, cara. Aí a gente mergulhou com tubolite e começou a... E ajudou muito, cara. Resolveu. Pelo menos assim, a boia ligava 1 vez ou 2 por hora, sabe assim. Santo tubolite. Tem que ter no barco, cara. Isso tem que ter. Tem. E graças a Deus eu tinha, cara. Já no pier, né? Tudo mais calmo. Parei o barco de lado no pier, cara. E aí falei, bom, agora vamos olhar pro barco, né? Ver essa entrada de água. Eu já tinha certeza que eram os prisioneiros. Podia ter outra entrada, mas a maior entrada de água mesmo, com certeza seria dali. Aí, cara, botei roupa de mergulho e tal, só que já era quase 6 da tarde, sabe? Tava bem escuro. E eu tava só com esse relógio aqui, cara, ele tem uma lanterninha, ó, tá vendo? E aí eu tava só com essa lanterninha do relógio, assim, tentando passar um tubolite no fundo, na apneia, né? E deu pra ver que tinha um craquelado em volta da quilha, na popa e na proa. Eu não conseguia enxergar muito outros lugares, porque o fundo tava com um pouquinho de limo também, né? Então dificulta. E aí, cara, tinha que abrir a laminação. Eu falei, cara, esquece, agora não vai dar, né? E aí o Jack tava aqui, né? O nosso super-herói. E aí... Cara, ele, chegou assim, eu já tava muito esgotado, cara, ele chegou com aquela calma dele, com aquele abraço, assim, falou, calma, cara, vai dar tudo certo, vamos lá. Pô, o Jack ficou horas comigo deitado aqui no chão, sabe, nos cavername, colocando o tubolite por dentro. Só que, cara, a gente botava o tubolite, a água cuspia, colocava a água cuspia, então de dentro pra fora é impossível, praticamente. Falei, cara, a gente tem que fazer, né, fazer alguma calafetação. O Jack falou, pô, com estopa, vamos botar estopa. Aí eu procurava estopa, não achava. Eu tinha gaze, cara, de atadura aqui, né? Falei, pô, essa gaze aqui. Aí, a gente cortando e... Cara, nessa hora, tudo vale, né, cara? Tem um vídeo maravilhoso de uma galera lá no sul que saiu fora o eixo do motor com tudo e ficou só o túnel ali. E a galera meteu um salame, cara. Tem vídeo disso. Pô. Eu acho que eu vi já, até contigo aí. Eu falo que depois disso, cara, eu só compro salame de 1 1/4, assim, eu vou comprar um paquímetro pra ver. Cara, e é isso, né? Tudo vale. Então, pô, gás, vamos aí, cara, ia socando o gás, eu fiz uma mistura de tubolite com manta de fibra que eu tinha aqui, que aí o problema é que o tubolite ele desestrutura, né? Ele é muito mole, então, pô, essa manta deu uma estruturada. E aí, cara, foi nessa, diminuiu a entrada d'água pra assim, a bomba trabalhava a cada 20 segundos. 18, 20 ali, falei, boa. Isso aí tá beleza, né? Tá ótimo. Eu dormi no barco fazendo plantão e é isso, né? E aí, bom, desde então tá assim, só que entraram esses ventos agora de novo também essa semana. E aí, cara, balançando e tal, e a quilha trabalhando. Eu acho que esse tubolite, como ele é muito rígido e a quilha trabalha, ele acaba descolando, craquelando. E aí voltou a entrar bastante água no barco. Eu tô numa situação meio crítica, assim, sabe? Eu amarrei a quilha,
pra ter uma noção. Tem uma cinta aqui abraçada no barco, pegando a quilha. Comprei mais cintas dessas de levantar carga de porto. Porque o tubolite, por mais mágico que seja, né, cara, ele não é um negócio estrutural, assim, tipo, ele vai impedir, vai vedar, mas assim, ele não vai segurar a quilha, né, cara? Não, muito difícil, cara, porque... É isso, são 4 toneladas de quilha, né? Não tem cola no mundo que eu acho que segure isso, né? Não tem jeito, precisa de parafuso. E aí, assim, a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Porque, assim, é chumbo a quilha, graças a Deus. Se fosse de aço, provavelmente teria rasgado o casco, né? Esse chumbo amortece muito o impacto. E aí, só que ao mesmo tempo, ele trabalha também os parafusos internos dele, dentro da gaiola. Então pode ter aberto um buraco com esse jogo, né? Pode ter aberto uma folga ali. E também pode ter isso no casco também, né? Vai abrindo. Então são muitas formas de entrada de água que podem ter, assim, desde os buracos, quanto pelo craquelado externo, enfim, cara. Então, assim, a minha preocupação agora é que a quilha não caia, né? Senão capota o barco, entra água, afunda, é um caos horrível. E aí comprei cintas de caminhão e tal, e agora eu vou acabando esse ventinho aqui, né? Amanhã já vai ser um dia bem tranquilo. Volto com o barco pra ele, eu tô com o barco em São Sebastião hoje, escapando desse sul. E, cara, vamos laçar a quilha, catracar no casco mesmo, passar depois uma cinta por baixo daquelas de 20 toneladas também, e deixar bem calçada nem pra sustentar ela pra cima, mas pra diminuir o máximo possível o balanço dela, sabe? E aí pra poder chegar em Guarujá, né? Pra pegar a primeira janela que tiver e correr pra lá, porque senão... Porque aí não tem como subir na ilha, eu acho, esse barco, né? Puta, cara, precisa de carreta, não tem carreta, o barco pesa, assim, eu acho que agora eu esvaziei muita coisa, deve ter com umas 14 toneladas. Mas é pesado, sabe? É muito difícil, assim, em Ubatuba também. Então, assim, e Guarujá, cara, você já tira e já faz tudo, né? Aqui faria um paliativo pra poder ir pra Guarujá e fazer o resto. Então, acho que, assim, aumenta muito o custo, né? Tipo, acho que é algo que dá pra estruturar, dosar. E, assim, comprando bomba de porão, bomba sapo, dá vontade até de levar lift bag, né? na travessia. E cilindro, né? Leva cilindro. Cilindro, Cilindro eu vou levar, né? Pra qualquer coisa, mas é... Sim. Cara, você veleja aí desde os 11, uma coisa assim, não é? Tipo, desde os 11 anos, cara. Comecei aqui em São Sebastião. Cara, e me parece uma coisa assim, né? Tipo que... Claro que sempre houveram ventos fortes em Ilhabela, né? Mas acho que até assim, essas estruturas não aguentando e tal, é uma prova de que é um negócio assim, meio que tá mais frequente essas pauladas aí, né, cara? Cara, eu não sei se é esse super El Niño, né, que todo mundo tá falando tanto, o que é, cara, mas... eu acho que pode muito ciclo do mundo mesmo, assim, né? Do mundo, desde que é mundo, acho que tem esses ciclos e a gente tá vivendo isso, né? Tá difícil, assim, de prever, né, cara? E assim, se você pega esse vento ancorado, né, dentro do barco e lutando com a situação, cara, você lida. Agora a teoria da poita é que você possa deixar o teu barco ali descansando e poder sair dele, né? Senão você vai ficar prisioneiro do barco, né? Imagina quem mora em São Paulo, quem mora, sei lá, em Minas e tem um barco aqui na ilha, né? Cada temporal que vier, o cara tem que vir pra cá, né? Ou mandar alguém pro barco, então é complicado. Então, assim, a gente tem que rever. Pô, a gente teve na Expedição Antártica, né, ali em Ushuaia, né, e, cara, ali todo dia venta 50, 60, sei lá, pegando 80, nós brincando, assim, naqueles squalls, assim, né. E, cara, os barcos não se soltam e não acontece nada, né, então... eu vejo em Florianópolis, cara, eles têm um modelo de poita bem interessante que é com trilho de trem, tipo um jogo da velha, assim. Aí corrente mesmo e a cinta de carga, acho que parecida com essas que você comprou, sei lá. Sim, ela tem mais elástica, né, um pouco. Aquelas que usam travel lift, assim, sabe? Tipo, aí elas vêm, aí na ponta tem um lugar pra pôr o cabo, né, assim, tipo... Sim. Porque também Florianópolis, tipo, teve um incidente, alguns, né, mas teve um que acho que 10 barcos pararam na areia, assim, que casou com não só o vento muito forte, mas ondas, claro, teve pista ali e a maré muito alta. Tem o transporte... deixa no limite da poita, né, Teve muitos dias de sul, aí teve um negócio chamado transporte de Ekman, né, que faz subir a maré no lado, e aí, tipo, ficou tudo muito assim, né, tipo, e o tranco foi muito grande, porque agora lá tem uma distância enorme, isso é muito difícil em Ilhabela, cara, porque assim, eles botam uma distância enorme pra ter a catenária da corrente e isso amortece, né, cara, porque se não tiver isso, também chega uma hora, cara, que o cunho não aguenta. Cara, acho que o Brasil como todo falta muito, muito, muito preparo na área náutica, né, cara, tanto profissional quanto de estrutura. Cara, a gente tá... Poxa,
aqui, cara, você para pra pensar, né? Florianópolis agora estão fazendo aquele parque, né? Que estão também aterrando. Uma marina super pública, legal, assim, parece, uma marina pública. Cara, aqui em São Sebastião e Ilhabela, cara, a gente tem projetos aprovados, tem um monte de coisa, cara, e nunca nada sai do papel, nunca vai pra frente. São os projetos megalomaníacos que, sabe aquele negócio pra receber uma verba enorme e depois não aplica? É super complicado. Né, essa é uma questão também, né, cara? Assim, tipo... Claro que a gente quer gostar, seria maravilhoso, uma obra incrível, né? Mas às vezes tem coisas na costa brasileira, aí nem tanto relacionado ao vento, mas que a gente precisa, cara, um ponto pra deixar um bote e um lugar pra pegar água, sabe assim? Simples, muito simples, né? Que não precisa provar, acho que nada, assim, sabe, cara? Tipo, né? Um lugarzinho seguro pra deixar aqui ali. em São Sebastião, cara, pra ter noção, eu atravesso da ilha pra cá. Cara, eu chego em São Sebastião, eu tenho que parar o bote na areia aqui, puxar embaixo de um lugar, cara, e é isso, e ficar rezando pra ninguém passar e levar. Né, assim, a marina particular que tem aqui não tem a menor negociação para você conseguir, né, usar ali só para desembarcar, embarcar e tal. Pier público não dá para deixar porque também é dominado por pescador e serviços náuticos aqui de terminal portuário. Então, assim, a estrutura náutica que tem voltada é para parte comercial, né? E a gente que vive assim no barco, não fica meio rendido, né? Não tem muito... Cara, e voltando ao vento, né, cara, que teve aí, e foi um negócio que, pô, você teve esse problema e muitos outros barcos tiveram também, né? É muito difícil explicar, cara, porque foi, assim, geralmente as coisas viram aos poucos, né? O vento vai girando de noroeste, vai indo pra sudoeste. Cara, aqui foi assim, cara, tava uma paradeira e quando veio já, sabe, foi um soco só, não deu nem tempo de muita reação, sabe? Tanto que a gente tava lá em cima do C30 lá, cara, lidando. A gente viu, na hora que o vento bateu aqui no Porto de São Sebastião, já subiu aquela fumaceira, assim. A gente, caraca, a fumaça e bum, já bateu na gente, sabe? Foi muito rápido pra atravessar o canal o vento, né? Assim, tava todo mundo avisado e tal, mas... E não é só Ilhabela, né, cara? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, cara, por exemplo, das... E tipo, das 11... Não, e nem questão de vento, mas assim... Há 200 anos tem os registros de inundações em Porto Alegre, assim, contínuo, assim, né, cara? Teve 11 grandes inundações. As 6 foram nos últimos 11 anos, ou 12. Olha só. Tipo, sim. sabe bem... Tá diferente, Tá mudando, e às vezes a galera fala mudando. assim, não tá diferente. Pô, então compra um terreno em Mussum, cara. Acho que até de graça você compra na casa dela. Não tem, né? Tipo, que infelizmente não dá, cara, né? Então a gente tem que se adaptar e ser um pouco mais cuidadoso, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é vantagem de veleiro, e agora você não tá mais morando a bordo, perder um pouco é poder se mexer, né, cara? Sair de um lugar e ir pro outro, cara. Você vai ali, dá uma pernadinha e acabou, né? Você se esconde num lugar bom, se abriga, antecipa, é outra história, né, cara? Porque se bobear, né, cara, na armação ou lá mais pra cima, tipo, já não foi tanto assim, né? Cara, não, provavelmente não foi igual, pelo menos onda não, né? Então, assim, se você tá ancorado num vento desse de 70 nós, mas não tem onda, cara, puta, o cenário é completamente diferente. Tanto que aqui em São Sebastião, né, aqui no Arrastão onde tem uma poita também, cara, entra esse vento, bate esse vento tranquilo, só que, cara, não tem uma onda, sabe? Ele forma no máximo aquela ondinha de carneirinho, o barco mal caturra, né? Ele navega na posição e aí, cara, a poita dá conta numa boa, né? Agora, essa ondulação que entra ali, principalmente no saco da capela, cara, fácil assim, dá, sei lá, meio metrão, né? Meio metrão de ondulação, né? É como se tivesse um mole aí no saco da capela, cara. Né? Nossa, resolvia tudo, cara. Pô, cara, já resolvia muito, né? Tipo, o vento é ruim, mas assim, a onda, ela dá esses trancos que é o que detona mesmo, né, cara? É o que vai quebrando, né? Poxa, cara, se fizesse um L, sabe, de mole ali, já acabava, assim, nunca mais ia barco parar na praia, provavelmente, porque... E como é que foi aí, cara, outros barcos que você soube? Cara, tiveram, tem... cara, tá todo mundo meio ferrado, assim, aqui, né, desses barcos, porque, cara, teve o Rust, que enquanto tava com o Touché ali lidando, cara, o Rust é um barco de aço, né, o cara tinha acabado também de reformar o barco, Marcelo, e aí, pô, foi parar em cima das pedras, cara, ficou sentado, acho que foi bem famoso também essa cena. O vermelho, assim, de 2 mastros, né? O vermelho. Todo mundo confundia com o Touché, inclusive. Eu falei, cara, se fosse o Touché, teria moído. Eu vi que tinha 2 mastros, assim, o vídeo tava meio ruim, mas eu achei que não. Tem o Ian aqui, que ele tem um barco, o Fúria 32, cara, que... Puta, judiação, cara, não foi nem poita nem nada. Alguma lancha, algum bote, alguma coisa com espelho de popa abaixo, passou, rasgou o casco dele, cara, e afundou na poita, assim. Caramba. E ele mora a bordo, inclusive. Ele mora a bordo, cara. Pô, cara, gente finíssima, assim, cara, tava ali...
E aí, pô, tá o pessoal Puta, eu não vou nem falar o nome pra não falar errado aqui, mas eles montaram uma operação de mergulho, tava o Patrick junto, o Marlon. Cara, montaram a operação tudo assim na parceria, sabe, pra ajudar o cara a tirar lá do fundo. Eu fui ajudar ali, ajudei rápido, porque eu me cortei, tomei 6 pontos aqui na mão, cara, com uma faca ajudando eles ali, não consegui nem ajudar muito. Mas, cara, tiraram do fundo, tá lá no Pindá agora também, tendo que reconstruir. Cara, e tem mais uma dificuldade, né, que acontece, assim, que eu acho assim, ó, por exemplo, pô, é óbvio que acontecem outras catástrofes em terra e com gente, às vezes, que é muito... que tem menos recursos que a gente, e é terrível, e a gente tem que ajudar, e é óbvio que é, né? Mas também tem uma galera, teve no Instagram mesmo, eu fiz um post e já veio uma galera assim, tipo, falando assim, mas esses milionários, que não sei o que lá, né, cara... Nossa, cara, assim, se né, eu mostrasse minha conta bancária... Sem noção total quem fala isso, né, cara? Tem muita gente que mora no barco... Eu não tenho ideia do Fúria. Ou, por exemplo, eu já morei no 25 pés, hoje moro no 34. Tipo, pô, cara, meu barco... Pô, não sei que casa eu compro Ilha Bela com o valor do meu barco. Sei lá, uns 350 mil custa o meu. Sabe assim, nossa, tipo... Não compra nem a moita do... Mas como é um barco, aí eu sou rico. Sabe assim? E aí a gente fica... Parece assim, aí você vê um desastre que é... pessoas perdendo a casa, ou lar, né? Não é casa, mas assim... E as pessoas, mas... Né? Fica num esquema assim, mas ele... sei lá, pode perder, eu não tô nem aí, sabe assim? O que é muito cruel, cara, sabe assim? Tipo, e é uma falta de, assim, tipo, baseado num estereótipo, assim, numa coisa que não é verdade, cara. Existem pessoas que têm casa com muito dinheiro e com pouco, e existem pessoas que têm barco com muito dinheiro e com pouco também. E os que têm dinheiro também não tem que sofrer, geralmente, né, esses caras com muito dinheiro, os caras vão ter um barco que tem seguro, né? Que é um barco que é mais novo, mais moderno. Dificilmente mora a bordo, né? A gente que passa uns perrenguezinhos a mais, que é difícil, né, cara? Barco antigo, né, cara? Eu não lembro a idade do seu barco, mas assim, aqui o teu é 89, né? O meu 88, um pouquinho mais velho que o teu. Então, mesma. E assim, a questão da gente ser, né, falar que, pô, quem mora a bordo tem barco e tá milionário, né, cara? Poxa, eu vivo da vela desde novo, né, cara? Que comecei a receber um trocadinho aqui, trocadinho ali, limpa um fundo, né, cara, serviço braçal mesmo, né, cara? Eu falo que eu sou um peão do mar, né, cara? Vou fazendo serviço braçal, cara, e a gente vai trabalhando e fazendo as coisas. E aí, cara, o barco, a gente vai, cara, os caminhos da vida vão levando a gente pra gente conquistar. Eu acho que quando a gente tá muito obstinado, muito focado no negócio, a vida conduz e aquilo acaba acontecendo, né? E, cara, o barco, assim, ele geralmente chega numa forma facilitada, né? Tipo, pra gente que tá no mar vivendo isso, então acaba chegando o barco. E aí, cara, esse barco é tudo que você tem. É o barco que você usa pra trabalhar, assim, você conta com o barco pra se sustentar, pra viver. Falo, cara, se tudo der errado, eu tenho o tuxê pra morar, né? Independente de qualquer coisa, eu pesco, faço uma pesca sub e eu consigo ter o peixe pra comer e o barquinho pra morar, né? O resto a gente vai vendo. Só que, cara, quando acontece um negócio desse, você fala, caramba, cara, e agora? Eu tô com toda a agenda, né? Eu tava com a agenda toda fechada, de agosto até novembro, cara. 5 turmas pra fazer Vitória Abrolhos. Vendida. Tinha acabado de colocar uns 30 e pouquinhos mil de reforma aqui no Tuxê pra poder fazer essa expedição. Então, assim, é um troquinho que eu tinha juntado. Eu falei, cara, vou dar o tiro e corro atrás da bala, né, cara? Eu coloquei... E aí, puta, isso veio. Eu falei, caramba, quando eu olho minha conta, eu não tenho nada, porque eu já tava, né, pra receber nos próximos trabalhos. Eu tenho um barco que tá destruído, né, a parte estrutural dele aqui, você olha por fora não aconteceu nada, mas a parte estrutural aqui dentro machucou muito. Então, um barco que eu tenho que recuperar, que é, imagina uma reforma estrutural de um barco desse, né, de um 44, o tanto que não vai de dinheiro, né. E assim... tendo que devolver dinheiro pra galera ou contar com que o pessoal vá entender a situação e, sei lá, cara, deixa de crédito, reagenda e, cara, e não conseguir trabalhar por, sei lá, 5 meses, né, com o barco, assim. Então, poxa, você olha e fala, cara, que destruição, assim, né, cara, na vida, porque você estrutura pra fazer e, de repente, você tá meio que à deriva mesmo, assim, né, cara? Sem ter como lidar e lutar e dependendo da ajuda de alguém. E foi o momento que eu me vi, né? Eu falei, caramba, agora eu tô à deriva, assim, eu tô dependendo que alguém veja o meu sinalzinho de PIRB ali e venha me resgatar, né? Porque se depender só de mim, eu não vou ter muito o que fazer, cara. E aí que o mar e essa comunidade náutica, assim, é fantástico, cara. É um negócio meio que... graças a Deus, assim, né? Eu acho que
cada um vai colhendo o que planta, né? E, poxa, eu acho que com o apoio e suporte que eu tô tendo agora, eu acho que, pô, consegui, sabe, plantar algo legal. E aí, poxa, o apoio de todo mundo, e todo mundo vindo e ajudando das mais diversas formas possíveis, assim, mostra, cara, que esse lado da vida que a gente vive, né, que é muito difícil de mensurar pra quem não vive isso, né, sei lá, cara, toda essa cena de eu pular no mar e nadar e subir num barco, cara, isso aí pra quem tá de fora pode olhar assim e falar, cara, isso é uma cena de filme, inimaginável fazer um negócio desse. Só que pra gente que vive aqui no mar e tal, cara, é um negócio muito mais palpável, né? Muito mais comum do que imagina. E, puxa, isso que aconteceu, assim, a galera ajuda demais, assim, né, cara? Desde dos caras que montaram a operação pro Ian pra tirar o Fúria debaixo d'água, né, assim, sem olhar, pedindo um trocado, não visando ganhar, sei lá, seguidor, visibilidade, não. Vamos fazer porque o cara tá precisando. E aí, do mesmo jeito vieram e estão me ajudando da mesma forma, né, cara? Isso, assim, eu acho que vale cada segundo e cada suorzinho que a gente gasta no mar, né, cara? É muito difícil. Pô, a vida no mar é dura, né, cara? É uma vida que você precisa ter resiliência, obstinação e, sabe, ainda mais pra ficar tantos anos assim, né, vivendo do mar e tudo mais. O físico cansa, o mental cansa, né? Ela dá bastante, mas ela cobra também. Exato, assim, pô, o que dá assim, é impagável, né? O que a gente recebe em troca. E é isso, assim, por exemplo, essa ajuda que eu tô recebendo em troca, cara, é um negócio impagável, assim, não dá nem pra imaginar isso, assim, se fosse em terra, provavelmente não teria a mesma ajuda, porque é um mundo um pouco mais egoísta, sabe? De cada um tá ali vivendo, é o lance de entrar no elevador e nos cumprimentar, né? E aqui não, aqui você passa, né? Tanto que cumprimenta todo mundo que passa que você não sabe quem que você vai precisar ajudar ou pedir ajuda, né? Sim. Então, tem essa urgência no mar, né? E de ajudar ali, depois ver o que vai ser e tal, né? Isso é uma coisa, cara, que é um relato que todo mundo que teve experiência no mar fala, assim. Eu não me lembro de alguém que tenha negado isso, assim. É realmente... uma ajuda de coração mesmo, né? E, bom, tem uma vaquinha agora que a galera tá ajudando o teu barco também, né? Sim, cara, a gente... que nem eu falei, né? A situação que eu me encontrei, eu falei, cara, eu nunca imaginei ter que pedir, né? A gente sempre batalhei ali por cada, assim, o Tuxê, sei lá, precisava de um investimento, cara, ficava ali, né? Juntava e fazia, né? Mas, cara, agora realmente foi um momento que eu falei, cara, se isso funciona, se a galera realmente, né, tá aí pra ajudar a gente, eu acho que agora vai ser a hora que cara, eu me lembro quando aconteceu com o tio Spinelli, ele não queria de jeito nenhum, assim, né, cara? E aí eu falei, cara, você ajudou um monte de gente que eu conheço, fora os que eu nem sei que você ajudou, tipo, deixa ser ajudado um pouquinho também, cara. Assim, né? E eu acho que a gente que navega, o tio também, né, navega muito sozinho, assim, né, e tal, cara, a gente vai acostumando a não ser ajudado, né, assim, a gente não sabe nem pedir ajuda, né, num barco. Você fala, pô, precisa caçar um cabo, vai lá e caça, né, coisa simples, assim, né. E agora, cara, eu acho que é uma lição moral, assim, pra mim, principalmente, de... Cara, você tem que aceitar, assim, você aceita a situação que você tá, aceita ajuda, eu acho que quem ajuda de coração. O mar é muito bom pra analogias, né, então é isso, é a tempestade, cara, e vai passar, né, e é isso, no final você fica um pouco mais casca grossa com o que tá acontecendo. No segundo episódio que eu fiz, cara, do Fábio e a Cecília, aí ela falou um negócio que eu guardo pra mim, às vezes eu modifico um pouquinho, mas eu acho que é delas. Que às vezes essa vida é igual, assim, musculação, só que pra alma, entende, assim? Tipo, se você não leva umas de vez em quando, você fica muito mole, cara, muito não sei o que lá, e às vezes acontecem umas coisas e você vai criando a força interior, assim, não muscular, mas, sabe, Total, cara. E o mar é professor carrasco, né, cara? Não deixa barato, né? Então Sim. A gente vai tomando e vai aprendendo, e vai ficando com a alma mais fortalecida mesmo, né? Acho que a nossa conversa, acho que não tinha como não ser voltada para esse tema, né, que a gente tá passando agora e tudo mais, né, cara. Eu acho que, cara, só deixar bem claro mesmo para todo mundo a situação que a gente que vive no mar, né, passa sempre, e que, cara, a gente precisa ter uma conversa mesmo séria, assim, no Brasil. A gente tá com milhões de problemas políticos e tudo mais, mas
poxa, tem que ter uma estruturação, assim, no serviço local mesmo, né? De cada lugarzinho que vive. Pô, a Ilhabela, por exemplo, explora tanto o turismo náutico, né? E pô, mata no peito quando fala, pô, é a capital da vela, né? Usa essa bandeira pra se promover e tal. Mas não faz nada a favor, né? Não tem não tem uma proteção, não tem nada assim, né? Assim como a Defesa Civil cuida das casas, e tem que cuidar também disso, eu acho, assim, sabe? De ter, não, talvez eles não tenham alguém lá dentro que tenha expertise disso, não sei. Mas assim, pelo menos olhar e procurar, né, cara, e ver que pode ajudar também, porque tem gente morrendo, cara. Total, cara. Pô, olha o Itajaí, por exemplo, né, cara? A estrutura que eles fizeram ali, né? Um pouco mais abrigado, porque é dentro e tal, mas... Eu acho que tem muitos modelos de marinas públicas, parceria público-privada, né, cara? Um exemplo, cara, o terminal ali de Salvador, né? O Centro Náutico. Cara, o negócio é super simples. É muito simples, né, cara? São dois piers que tem ali, né? Que agrega, cara, que já ajuda tanta gente. Você consegue chegar lá e você tem onde colocar o teu barco, né, cara? Eu sou a favor disso, cara. A galera não inventa um mega, aí quando vê, o projeto já é mais shopping do que outra coisa. Exato. Não sou contra ter, acho que tem que ter restaurante, acho massa, isso não sou contra. Mas às vezes se perde, e quando vê espaço para barco, para quem precisa, e pessoas assim que, cara, que tem um barco, mas não tem muita grana, não tem, entendeu? Assim, vira um negócio multimilionário, e a estrutura náutica nem é tão legal, mas tem um centro de eventos e não sei o que lá, e às vezes a gente precisa muito menos, cara. E, pô, eu preciso também agradecer demais a todos que ajudaram e estão ajudando, né, cara? E, por favor, se puderem continuar ajudando, eu ainda vou precisar, porque aqui vai ser uma caixinha de surpresa também, então eu preciso agradecer demais mesmo. Todo o suporte, assim, desde físico aqui que eu tive, eu acho que, pô, você tem um baita canal e nenhum lugar melhor para eu poder agradecer toda essa galera aí, as inúmeras mensagens, você também por me dar essa porta aqui para poder falar sobre isso. E, poxa, espero uma hora a gente fazer uma entrevista para bater um papo mais leve, né, cara, sobre outras coisas, mas, cara, muitíssimo obrigado pela abertura, viu? Maravilha, cara. O tempo está mudando. É o que os modelos já previam e pouca gente duvida disso nesse momento. A gente já tem evidências práticas demais para negar isso. E às vezes alguém fala alguma coisa, mas da boca para fora, porque, por exemplo, em Mussum, uma cidade no Rio Grande do Sul, que foi parcialmente destruída, ninguém tem coragem de comprar terreno naquelas áreas que agora são alagadas com frequência, né? E ao mesmo tempo, é verdade que hoje temos mais câmeras para registrar e mais barcos que podem resultar em mais estragos com a mesma força de vento ou com a mesma frequência. Só que eu tenho a impressão que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas e elas convergem. As duas pedem para que a gente tenha mais cuidado e um plano melhor para guardar nossos barcos. E você não precisa fazer um exercício ideológico para chegar nessa conclusão. Basta ver o número de veleiros na praia ou afundando, as pessoas que ficaram sem sua casa, sem seu sustento, que independente de qualquer possível causa que você possa acreditar, é motivo para a gente melhorar de alguma forma. Especialmente na cidade que tem o título de capital da vela, que não pode ser um nome só assim jogado ao vento. Devia trazer responsabilidades também ao carregar esse nome. Por sorte, a previsão do tempo hoje está muito, muito melhor do que já foi no passado. E essa é uma das nossas principais ferramentas para navegar de forma segura daqui para frente. E nessa nova realidade, boa parte dos lugares da Terra vão ter que se adaptar de alguma forma. Está virando comum a gente ter tornados no sul, ou lugares como Ilhabela devem experimentar cada vez mais eventos extremos, né, com mais intensidade nos próximos anos. E inundações estão ficando cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul, no meu estado natal. Eu deixo aqui meu carinho a todos que perderam alguma coisa nesses dias. E eu vou deixar na descrição várias vaquinhas para quem quiser ajudar aqueles que se encontram em dificuldades por causa desse evento, seja porque perderam a casa ou o seu trabalho. E a mensagem final é: cuide-se e sempre olhem a previsão do tempo. Se você chegou até aqui no vídeo, talvez essa história e outras que eu tenho contado, tanto minhas quanto de outras pessoas, tenham te tocado de algum jeito. Eu me transformei profundamente com essas histórias. E eu ouço de outras pessoas que também teve algum impacto na sua vida,
pelo menos de imaginar como a vida poderia ser diferente, pensar de uma forma diferente. Se você enxerga que vale a pena esse canal continuar e gostaria de ajudar ele, pense com carinho em se tornar um apoiador do canal lá no Apoia-se. É muito fácil, é só apontar a câmera pro QR Code que aparece aqui na tela e seguir as instruções. Não é um QR Code de Pix, é um site que a gente trabalha já há mais de 10 anos e permite organizar os apoios e criar alguns benefícios incríveis, como o nosso grupo de apoiadores, onde eu tô sempre lá e outros velejadores estão também, o nosso clube de vantagens do Hashtag Sal, onde você consegue ter descontos em várias lojas, cursos e passeios de vela, onde, sei lá, de repente uma compra que você faz paga o apoio do ano inteiro, porque apenas um café por mês já ajuda pra caramba o canal. Se você se tornar um apoiador, não esquece de pegar a mensagem que aparece pra você logo no início para entrar lá no grupo dos apoiadores e a gente seguir falando também no WhatsApp.